quero falar aí sobre exigência de Dorival Júnior. Dorival Júnior conversou, deixou bem claro para a diretoria que quer contratação em junho. Quer que, mano, é obrigatório ter os jogadores que ele pedir em junho. E o principal pedido do Dorival, se não der para contratar os outros, ele se vira, mas ele quer a contratação de um camisa 10. E não é qualquer 10, galera, ele quer um 10 para ser diferenciado. Um exemplo, ele quer fazer com o São Paulo o Arrascaeta. O Flamengo gira em torno do Arrascaeta. É o camisa 10, é o cara que faz da assistência, é o cara que participa de gol. O Arrascaeta é esse cara. O Corinthians, tem o Rodrigo Galo que tá jogando muito agora, né? O Corinthians gira em torno do Rodrigo Galo. Cruzeiro, Matheus Pereira, né? O time gira em torno do Matheus Pereira. Então ele quer um negócio desse jeito, beleza? Ele quer um 10 ali pra organizar, pra armar o time. O 10 não é o Luciano. Mano, tem que ser um cara, um meio armador. Ele quer um meio armador. Um Rames Rodrigues, não. E o São Paulo quer a contratação do Claudinho, rapaziada. É isso mesmo, Claudinho. Pô, Pedrinho, mas ele tá no exterior aí, vai ser muita grana pra tirar. Rapaziada, o Claudinho entrou na justiça pra conseguir a rescisão contratual por conta dos conflitos da guerra lá do país, galera. Eu não vou nem falar o nome aqui, que eu não sei se pode falar o nome do país, o que tá acontecendo, mas tá acontecendo a guerra, galera. Eu só não vou falar pra não derrubar, né, galera? Então, tá acontecendo, ele joga no Al-Sadd, no Al-Sadd. E o Claudinho pode ficar livre no mercado, beleza, rapaziada? E aí o São Paulo vai pra cima do Claudinho. Se não vier o Claudinho, São Paulo tá atrás da contratação do 10. Pô, Pedrinho, o Scarpa. Não, galera, não seria Gustavo Scarpa, porque o São Paulo entende que o Scarpa é um bom jogador, mas não é o cara pra ser o 10 do time, pra ser o diferencial da equipe. Tem que ser um jogador diferente e o principal nome é o Claudinho. Qual a sua opinião a respeito disso? Deixa aí nos comentários, rapaziada. Assunto, meu parceiro. Bora falar aqui sobre Inestrosa, Gabriel. Que papo é esse? Vamos comentar sobre isso? Informação que trouxe o blog do São Paulo. Staff de Inestrosa vê com bons olhos uma negociação com o São Paulo, rapaz. Olha aí. O atacante que está encostado no Vasco da Gama é sondado pelo São Paulo novamente e staff sinaliza farol verde para o clube buscar a sua contratação. O São Paulo fez mais uma sondagem aí pelo jogador. São Paulo tinha tentado ele no começo do ano, tentado uma consulta, uma sondagem ali por ele, quando ele estava no Atlético Nacional, estava saindo, né, quase foi pro Boca, depois foi pro Vasco aí, São Paulo fez uma consulta, mas muito caro para a realidade do São Paulo. Aí hoje, ele que recentemente polemizou em suas redes sociais, curtindo uma publicação que especulava, né, que ligava o Inestrosa ao São Paulo. Né, foi a página Transfer Market Colômbia, né, postou lá rumor, né, o Inestrosa no São Paulo, que não sei o que lá, ele foi lá e curtiu isso. Né? E evidentemente que deu uma polêmica aí, torcedores do Vasco nas redes não gostaram, que é até natural, tipo assim, é um tipo de coisa que o jogador não tem nenhuma necessidade de fazer, né? Mas é aquela coisa, ele tá incomodado, joga muito pouco, entendeu? Até agora ele é uma decepção desde que chegou na equipe do Vasco. O Vasco que pagou 30 milha nele, meu irmão, 30 milhões de reais aí, e cara, ele joga muito, muito pouco lá no Vasco. Aí o blog completa aqui, o Renato Gaúcho demonstrou interesse em Arboleda, que agora pode voltar aos planos do São Paulo, comentamos sobre isso de manhã. E a ideia pode virar um empréstimo pago, já que na janela do meio do ano, uma das hipóteses é vender o Tapia. E o Inestrosa seria uma reposição, até um upgrade no time. Né? O Tapia é um jogador que tem mercado, ele é jovem, né? Já teve sondagens por ele também no começo do ano, pode ser que saia também. E o Inestrosa poderia ser uma alternativa. Como o blog botou aqui, o empréstimo pago na janela do meio do ano é uma hipótese. Né? Porque o São Paulo não vai, evidentemente, comprar o Inestrosa porque ele foi muito caro, né? Bastante caro aí. E assim, o blog até colocou que o Renato tem interesse no Arboleda, que a gente já sabe que o Vasco quer o Arboleda, não é de agora. Mas assim, a gente não é inocente de achar que o Vasco vai trocar o Inestrosa pelo Arboleda pau a pau, né, cara? O Arboleda tem 34 anos, o Inestrosa tem 22 a 23. Né? E por mais que ele não aconteceu no Vasco, ele foi caro e é jovem. Né? Então, claro que eles não vão trocar no Arboleda que tem 34, fora depois que o Arboleda fez. Então, assim, seria muito irreal imaginar a troca dos dois. Mas, sei lá, um empréstimo pelo Inestrosa, quem sabe? Poderia ser um bom negócio. Né? Também não sei se tem interesse da parte do Vasco negociar o jogador, ainda tem essa, né, porque só dá pra imaginar um empréstimo, como o blog botou, se o Vasco quiser se livrar dele, porque se o Vasco falar, não, ele tá nos nossos planos, acabou de chegar, aí o Vasco não vai liberar por empréstimo, né, só por uma venda, coisa que o São Paulo evidentemente não vai fazer por agora, né, então tá aí, cara, o Inestrosa já foi especulado outras vezes, São Paulo consultou no Atlético Nacional, consultou agora, ele curtiu esse post, é um nome que vem sendo bastante ligado ao São Paulo, aí, já há algum tempo.
né? Seria aí uma contratação interessante, uma aposta válida, por mais que ele não aconteceu no Vasco. Ele foi muito bem no Atlético Nacional e ano passado, irmão, deu um trabalho do cacete pro São Paulo nas oitavas da Libertadores, né? Nas oitavas foi São Paulo Atlético, foi pros pênaltis, ele jogou muito bem os dois jogos. Um inferno pra jogar contra esse maluco. No Vasco, não aconteceu, né? Outro futebol, né? Outro país, mais competitivo, evidentemente, que o futebol colombiano, né? Um futebol mais forte, aí, com mais qualidade, mais investimento. Até aqui não conseguiu, né? Quem sabe uma vinda pro São Paulo seria interessante aí, mas pra mim, claramente, é um tipo de negócio bem difícil de acontecer. Mas vamos aguardar aí. Beleza, rapaziada? A gente comentou com vocês aí sobre a comissão aí do Dorival Júnior, os membros ali que vêm com ele na sua comissão. E a gente tem uma novidade aí, que eu até comentei com vocês, que é o Celso Rezende, que é o preparador físico, ou melhor, era o preparador físico do Dorival. Tava até com o Dorival agora no Corinthians, que foi o último time que o Dorival trabalhou. Ele tá sendo muito criticado por conta das lesões, teve muita lesão no Corinthians, e ele se aposentou, tá? E nessa comissão do Dorival, que volta agora pro São Paulo, ele não tá. Só que ele foi convidado a voltar, né, pra comissão do Dorival, aí, nessa volta ao São Paulo, só que ele não quis. Segundo o André Hernan, o Celso Rezende, preparador físico da comissão de Dorival, foi convidado para retornar ao São Paulo, mas informou que está em processo de aposentadoria. Com isso, a comissão vai ter o Pedro Campos na função, que já trabalhou com o Dorival Júnior, inclusive na seleção brasileira, tá bom? Então, o Celso Rezende aí foi chamado, teve um convite para ele voltar para São Paulo, mas ele falou que está em processo de aposentadoria. Realmente ele vai parar, né? Então, ele é o único aí, né, que fazia parte da comissão do Dorival no Corinthians e também no São Paulo, que não vai estar nessa volta aí, nesse retorno do Dorival Júnior. Né? Então, é isso. Então, Pedro Campos, né, que trabalhou com o Dorival na seleção, vai ser aí o preparador físico, né, dessa comissão técnica do Dorival Júnior no São Paulo, né, rapaziada? Enfim, pra gente seguir aqui agora e continuar, já que a gente tá falando sobre o Dorival, vamos falar também sobre o Dorival Júnior e continuar desse tema aí, que é o seguinte, ó. Segundo o Marcelo Braga, desde que foi demitido do Corinthians, o técnico Dorival Júnior recusou proposta de 3 clubes brasileiros, alegando que só voltaria a trabalhar depois da Copa do Mundo. A procura do São Paulo fez com que o técnico repensasse seu plano e mudasse a rota. A gente já comentou até em outras informações que saíram de que o objetivo do Dorival não era trabalhar agora, né? O André Hernan trouxe informações de que o São Paulo mexeu com o Dorival Júnior e também com a comissão técnica dele, né? Porque tinha sondagem, proposta, como o Marcelo Braga trouxe. Em todas as propostas ele falou, ó, só vou trabalhar depois da Copa do Mundo. Depois da Copa do Mundo eu volto a trabalhar, até lá vou ficar descansando, estudando, aí vou ficar tranquilo sem trabalhar. Aí o São Paulo chegou e ele mudou de rota. Tem informação aí, ou especulação, como você queira, de que o Galo tinha atrás dele, né? Feito sondagem, o Galo, o Bahia, né? Bahia que tá com o Ceni ainda, e o Fluminense, né? O Fluminense tem o Zubeldia e o Bahia que tem o Ceni. Então, não sei até que ponto isso é fato, é verdade, mas foi especulado aí que Bahia, Fluminense e Galo tinham ido atrás do Dorival. Entendeu? E outro ponto completando essa informação que saiu foi que o Dorival recusou aí a conversar com esses times, porque esses times têm técnico, né? Então o Dorival falou, ó, vocês estão com técnico aí, irmão, no cargo, eu não vou conversar com vocês, você tem que ter um técnico aí. E saiu informação recentemente no São Paulo de que o São Paulo fez um contato pelo Dorival e que ele falou que não ia conversar agora porque o Roger estava no comando. Isso tem pouco tempo, sei lá, 2 semanas por aí. Né? Então isso faz até um pouco de sentido. O Dorival não querer negociar aí com um clube que tem um técnico no cargo. Né? Essa aí também é uma questão importante. Então, para recapitular, para a gente ficar nessa página, do assunto do Dorival. O Rafinha e o Rui Costa estão engajados nesse assunto. Como eu falei ontem em live, eles não devem ser demitidos, devem prosseguir. E segundo o que eu ouvi, o Dorival também pediu que não mexessem na comissão, na estrutura da Barra Funda, pelo menos até o fim do ano. Segunda coisa, o Dorival Júnior ele não virá sozinho, ele virá com a comissão técnica dele normal, preparador físico, etc. Mas ele vai voltar também com analista de performance, desempenho, scout, aquela porra toda, para ele poder fazer um bom trabalho. Porque desde que ele saiu da Barra Funda e tirou a equipe dele para a seleção, o São Paulo também perdeu muito com isso. Os profissionais que o São Paulo tinha, ele levou para a seleção, depois levou para o Corinthians. Então, assim, junto com o Dorival, vindo com ele, vem uma tropa. Vem uma galera, não é só, tipo, vem o filho, o preparador, que eu até esqueci o nome dele, que é um senhorzinho lá, até esqueci o nome dele, e o Dorival junto com, assim, não são só eles. Virá mais gente, mais pessoas. Vamos lá, Zanca, com o Dorival é possível que o Alisson volte? Quais jogadores você acha que podem perder espaço e ganhar mais espaço? Cara, eu não parei para pensar nisso. Mas o Alisson já estava pedindo para voltar na semana passada. Vocês viram que ele foi trucidado pela torcida do Fluminense. Essa informação já tinha dado no domingo. Que o Alisson tinha sido trucidado no sábado, porque ele fez um pênalti absolutamente infantil no Maracanã. O Fluminense acabou empatando o jogo. O Zubeldia já estava entre a cruz e a espada. E o Alisson já tinha que meio, rapaziada, não sei, como é que tá o clima aí, nananã. O Roger Machado gostava dele, agora com a vinda do Dorival, então, amigo, o pensamento que você tem, Wesley, não está longe da realidade. Mas isso já tinha acontecido antes do Roger cair, inclusive.
Antes do Roger cair, já havia essa vertente, essa hipótese, vamos chamar assim, de que o Alisson pudesse retornar ao São Paulo. Agora sim, tem que ver se o Zubeldia vai topar liberar o Alisson para voltar para o São Paulo, se ele vai aceitar que o Alisson volte. Ele não estourou o número de jogos antes que alguém me pergunte. Isso aqui está aí o salário do Alisson. O lance é que o São Paulo deve vender o Bobadilha no meio do ano. E lembrem-se, o Marcos Antônio, ele é a bola da vez de venda. Já falamos sobre isso, não vou voltar nesse assunto hoje. Quem quiser, tá aí em outras lives, tem capa do vídeo. Você pode ver, se não me engano, tá 2 dias atrás, eu falei sobre isso longamente, sobre janela. Ah, mas saiu o Roger. Tudo bem, o Roger não ia definir permanência ou saída do Marcos Antônio, isso não existe. Mas a questão do Alisson retornar, ela pode sim estar diretamente ligada ao fato do retorno do Dorival e o São Paulo vender Marcos Antônio e Bobadilha. E aí, em vez de investir no jogador, é só trazer o cara, porque é só o custo salarial no final das contas. Beleza? Então, respondendo aí para você, mas isso já estava dito no sábado, tá, Wesley? Você pode procurar lá, tem matéria no blog do São Paulo, tem o vídeo que eu já tinha falado sobre isso, e já tinha comentado que o próprio Roger via com bons olhos um possível retorno do Alisson. Lembrando que o Alisson é muito querido no grupo, e teve muito sentido a sua saída. Inclusive, esse foi um dos estopins, me disseram, para a saída do Crespo no final das contas, porque todo mundo ficou indignado com a saída do Alisson. A verdade é uma só. O Alisson não está jogando bosta nenhuma, e isso não dá para passar pano para isso. Não dá para fingir que isso não é realidade. O Alisson já não joga bola faz muito tempo. Ele jogava bem com o Zubeldia, mas nem com o Zubeldia no Fluminense ele jogou. Com o Dorival, talvez ele volte melhor o futebol dele? Talvez. Talvez isso faça bem para o Maia? Talvez. Talvez isso ajude bastante. Mas a gente não tem certeza de absolutamente nada. O Dorival, eu sei que gostou do Arthur, isso é uma das coisas que eu sei, porque o Dorival queria pontas na época que estava no São Paulo e não tinha jogadores de lado de campo. Um dos jogadores que ele tinha pedido, inclusive, era o Eric, que ele não chegou a treinar e ele destruiu o Flamengo ontem pela Copa do Brasil. O Flamengo foi eliminado também. O Eric meteu um golaço da porra e o Eric saiu. Então, assim, temos o Arthur. O Ferreirinha ele tinha pedido na época. Eu já tô com o ranço do Ferreirinha, que por mim o São Paulo tinha que doar o Ferreirinha para alguém, de verdade. Tô de saco cheio. Além do Ferreirinha ir mal no campo, ele prejudicou o São Paulo brutalmente. No mínimo, uma multa ele merecia. Tá? No mínimo, uma multa, uma coisa. E a gente vai ter muito tempo ainda, tá? O Wesley falou que ainda faz parte do grupo. Pô, tem ele e o irmão. E, assim, eu acho que a gente vai ter bastante tempo de falar sobre isso. Eles conversaram bastante sobre possibilidades, né? Acho que devem ter dito para ele, ó, o Marcos Antônio a gente vai ter que rifar, pode ser que o Bobadilha saia, mas aí, vendendo o Marcos Antônio, pode ser que a gente traga um Cebolinha, que também agrada o Dorival, né? Aí dá para tentar trazer um outro jogador. Eu vou apurar para vocês, com calma, o teor da conversa e que nível de jogador ele pediu, ou que posição ele acha. O que eu apurei e falei para vocês ontem no vídeo Dorival sinalizou que há pendências, ou seja, tem lacunas no elenco. E a gente sabe que tem, não precisa de muito, nós sabemos que tem. O Wendel pode sair, aí o Dorival pode bloquear, estava na ânsia de sair. Então, assim, o Dorival vai lá e vai se virar. No Corinthians, ele estava lá com o transfer ban. Ele estava se virando com o moleque da base, ele não tinha nem jogador para poder contratar. Depois é que o Corinthians fez contratações e quando virou o ano, que eles tiveram que voltar antes aí do processo todo, eles focaram na Supercopa e depois ele acabou caindo porque o time não estava tão preparado, machucou um monte de gente, os caras estavam trazendo reforço ali tudo em cima do laço, que estava no transfer ban também. A gente vai ter bastante tempo para falar sobre essa questão do Dorival. Eu queria mais me focar na negociação hoje, nas nuances da chegada dele e etc. A gente precisa falar do Rui Costa, né? Porque é o seguinte, o Rui Costa, segundo o Macis, ele fica no São Paulo. A decisão do Macis é não alterar a diretoria de futebol, não mexer nisso. Eu acho um baita do absurdo, porque, bom, já falei 500 vezes, né? Todo esse caos foi gerado pelo Rui Costa. Aí na coletiva ele pega e põe vou falar outra parte. Ele põe nas costas do Rafinha e do Macis, dizendo, não, foi uma decisão de todos, não foi só eu, não. Então, se não foi só ele, todo mundo tá sujo na história e tem culpa. Só que isso daí gera um puta no prejuízo no São Paulo. Então já vai ter mais uma multa rescisória aí para Roger e tudo mais. Eu demitiria o Rui Costa. Eu, na minha empresa, se ele trabalhasse aqui na arquibancada tricolor e me gerasse um prejuízo desse, estaria na rua e não trabalharia mais aqui. No São Paulo ele vai continuar. E aí, Pri e Beto, o que eu fiz aqui? Eu fiz um levantamento hoje dos custos gerados no período Rui Costa no São Paulo, que é entre 2021 e 2026. É claro, pessoal, a gente tem que ser justo aqui. Quando a gente fala de custos, de contratações, não tem como você falar, pô, esse aqui eu sei que vai dar certo, esse aqui eu contratei, mas eu sabia que ia dar errado. Não tem como. É acaso. Algumas, você pode fazer um estudo e falar, pô, eu tenho certeza que não vai dar certo, né? E aqueles reforços de origem duvidosa. Então, teve despesas de contratações e também de multas de demissões de treinadores, que aí não é só o Rui Costa, é a diretoria de futebol como um todo. Então, primeira arte aqui que a gente traz
é essa daqui, que traz todas as contratações de 2021 até 2026, no período que o Rui Costa é executivo de futebol. Lembrando que teve aí Carlos Belmonte junto, Júlio Casares dando aval e tudo mais. Não é só ele, mas vamos personificar nele aqui. De 2001 a 26, Pri, tem uns nomes aí que a gente reza um Pai Nosso e uma Ave Maria, porque dava para saber que não dava certo, assim, aleatoriamente. William Trator, Nicão, André Anderson. Você tá sendo bonzinho, você tá pegando um de cada ano? Tô para não ficar aqui até amanhã, que se eu ler todos aí os 60... Tá, porque eu falar Não, eu acho que a gente... 2021 é o... Meu Deus do céu. Não, a gente pode falar, já sei, outra dinâmica, que hoje eu que mando no sexto, ok? A gente pode falar quais foram bons. Pronto, diminui o trabalho. Mais fácil. Acho que quem você salva aí da lista, Pri? Vamos lá, vou fazer de uma vez, tá? Na primeira ali, pô, o Miranda não foi muito bem nessa passagem, mas... Puxa, tudo bem trazer o Miranda, vai, não dá pra reclamar de trazer o Miranda. Miranda, Caleri, eu gostava do Gabriel Neves também. Rafinha, importante naquele momento, Alisson. O Marcos Guilherme, foi esse ano que ele foi bem? Tô confundindo, Marcos Guilherme. Esse é o Marcos Guilherme? Em 17 ele foi bem. 17 tá, beleza. Aí acabou aí. Ah, não, o Galo foi bem em um certo momento. Rafael, ok. Rato, Alan Franco, ok. Caio Paulista, ok. Eu tô sendo muito sincera, tá? Já cheguei em 10 aqui que eu gostei. Sim. Lucas, Sabino, vamos colocar o Ferreirinha. Coloca, será? Vocês acham? É que ainda tá, né? Tá, ele pode melhorar, mostrar o valor dele. Mas não me incomoda ter contratado o Ferreirinha, vai. Tipo, Ferreirinha, Bobadilha, André Silva, Ferrarese, Marcos Antônio. O 2024 foi um bom ano, ok? Foi um ano legal esse. Foi um ano bom. Aí 25 tem Wendel, que eu não odeio o Wendel igual as pessoas odeiam. Enzo Dias. Não me incomoda o Tapia também, e o Tolói tá bem hoje, né? Hoje é Ramon, Danielzinho e Arthur. Ah, não, é grande a lista até de bons, assim. Não vê com Costa, tá? Não dá pra gente esculhambar só, falar que é uma porcaria, não. Mas, assim, é que é muito prejuízo, né? Tem muito prejuízo, né? Por exemplo, aí, ó, dos 60 nomes, de novo, não dá pra você ser engenheiro de obra pronta e falar, eu sabia que a Orejuela não ia dar certo. Quando ele foi contratado, eu achei muito caro. 13 milhões no lateral, acho que é muito caro. Mas, assim, ele tinha ido bem no Cruzeiro, se eu não me engano. Então, você imaginava, né? Você fala assim, pô, beleza, foi uma boa. Aí o cara se provou uma porcaria. O que eu acho assim, tempo de contrato muito longo, né? Aí é complicado. Mas tem uns nomes aí, Beto, né? Tipo, vou de trás para frente ali, vou ver outros ali. O Pato, em 23, pô, foi muito mais por apego emocional. Ele não tava jogando bem. Então, mas também tem que olhar as condições, porque eu lembro que o Pato era, tipo, o salário dele era 50 mil lá, não era? Que era contrato de isso, produtividade. No começo, sim, se fosse porque eu falei, o que a gente falou, tem coisas que não dá pra... É que tem coisas que, tipo, o William Trator, pra mim, é um absurdo, né? O André Anderson, mano, é surreal, assim. Não, o Nicão é sacanagem também. Pelo preço também, né? Mas assim, você entende que o Nicão, ele vem de um 2021, que ele foi campeão pelo Atlético Paranaense, era o camisa 10 do time. Então, assim, não é loucura o cara cogitar trazer um nome desse. É que não rende. Mas agora, por exemplo, você trazer o William Trator lá, que estava esquecido no México, que já tinha quase 40 anos de idade. O André Anderson, mas na Lazio, ele teve um momento bom na Lazio, lá, sabe? O Colorado, o... Bustos. O Marcos Guilherme. Marcos Guilherme foi porque em 2017 ele foi muito bem, entendeu? O Santilongo, da onde? Do Belgrano. Felipe Alves também, sabe? Surto do Rogério Ceni, esse, hein? Surto do Rogério. O Erisson, o Touro, beleza, teve um ano legalzinho no Botafogo, mas ele já saiu meio escorraçado do Botafogo. Por que o São Paulo pensou em trazer ele? Assim? Então, o homem que quebrou a maldição do Tigre. Isso foi mesmo. A única coisa boa que ele fez, eu acho. O Jamal Lewis é brincadeira, cara. Eu não salvei o Michel Araújo, coitado. Eu gostava do Michel Araújo, não salvei ele. Só reconhecer o agradecimento aqui, do reconhecimento do Paulo Nobre, que ele traz fatos, notícias. Senna tem mais minutos jogados no Morumbi que André Anderson, isso baseado no Transfer Market. Isso é verdade. Mas aí todos nós temos mais minutos que todo mundo aí, né? Então, porque eu falei, dessa lista, eu acho que não... Por exemplo, o Miranda em 2021, por mais de não ter sido o Miranda que a gente esperava, mas eu acho que não é loucura. O Rigoni teve a primeira passagem dele, foi boa também, entendeu? Gabriel Neves também não virou aquela, mas quando jogou foi importante, teve boas atuações. Então, tem coisas que dá pra você falar, pô, isso foi bom, isso não comprometeu. Só que, por exemplo, que ou foi bom, ou não comprometeu, ou fudeu de vez, entendeu? Desculpa a palavra, eu não procurei outra palavra e não consegui. Porque foi o que eu falei, é maluquice. Vamos olhar, olhando outros, procurando o Pedrinho. Da onde que os caras arrancou o Pedrinho, tá ligado? Não faz sentido nenhum na minha cabeça, né? Da onde que os caras acham? O Rigoni de 25, quem que acordou num dia e falou assim, vamos fazer loucura. Esse é um dos piores, Entendeu? Eu acho que não... Se a gente tá falando aqui que teve boas escolhas, teve escolhas que não comprometeram, agora o resto,
é um absurdo do absurdo, assim, é uma loucura, né? Eu falei, é ruinzinho. Até que eu gostava dele. Eu não gostava. Não, o que não comprometeu e o que não foi bom é um desastre total, assim, é um absurdo. Então, é muitos nomes, e aí quando o prejuízo, por exemplo, o Orejuela, que a gente falou, o Orejuela, além de não ter dado nada bem, foi muito caro, né? Você deve ter outros nomes também que se for puxar aí, foram o Ramos Rodrigues da vida. Até porque o Orejuela ficou 1000 anos, né? E fora que, assim, era contrato quase vitalício pro cara, que a gente não se livrava do cara. E, assim, a gente tinha 6 laterais direitos naquela época. Cara, 6, né? Num lado só. E aí vem a outra imagem. Porque, assim, tem isso daqui, que é o número de contratações, beleza? Não é só o Rui Costa, é muita gente e tal. Só que aí você começa a olhar o prejuízo disso daí. Porque tem muito jogador que você fala assim, pô, beleza. Nossa, eu mutei, desculpa, tava puxando o catarro aqui, gente, vai tá ruim. Tá bom, não tem problema. É o que eu falei, ainda bem que não tem olfato no YouTube e nem 3D, né? De cair os respingos da tosse da pia mesmo. Nossa, tá foda, minha garganta. Sabe quando tá pigarrando? Tô tentando limpar. Com a voz do exorcista aqui. Não, eu juro que eu mutei, mas acho que eu mutei e desmutei. Aí ficou eu no ar aqui. Meu Deus do céu. Mas, ó, aí teve tudo isso daí, só que agora a gente elencou aqui também as despesas, porque aí tem o seguinte, ano a ano, quanto que o São Paulo gastou nessas contratações, isso baseado no Transfer Market, e quanto que o São Paulo desembolsou, vai desembolsar, porque não pagou todo mundo, nas multas rescisórias ou premiações dos treinadores, cara. E olha quantos treinadores a gente teve nesse período de 21 a 26. São 6 temporadas, né? 6 anos. Mais de um treinador por ano. Então a gente teve Crespo, Ceni, Dorival Júnior, Carpini, Crespo de novo, Zubeldia, Roger e agora o Dorival de novo. 7, né? 8 treinadores em 6 anos. E aí nas contratações, né? É o que a gente estava falando outro dia. Se você vai trazer uma baciada de jogador, de repente você tem uns 4 ou 5 ali que você fala, puta, é dispensável, são dispensáveis. Esses 5 aqui, eu guardava todo esse dinheiro aqui e contrataria um para resolver, para chegar e jogar. Mas não é FIFA Manager, né, Pri? Aí a gente nem sempre vai ter essa equalização simples, mas o São Paulo gastou muito dinheiro aí em Bagre, hein? Não, muito, muito. E cara, nossa, é verdade, 4 milhões do Crespo é sacanagem, né? Isso é bem bizarro. Eu fiquei prestando atenção nisso aqui. Gastou muito dinheiro, né, Senna? E, cara, eu ia até falar ali na outra arte, né, que tem o Dória, que é um cara que ainda pra mim. Tá, tipo assim, ele compromete? Não, mas assim. Só que hoje precisa do Dória. E aí que entra, né? O que eu acho mais burrice, e até hoje eu não entendo, é o Ferrarese ter saído. Gente, eu posso ser muito burra, sabe? Posso estar falando a maior besteira do mundo, mas, tipo assim, é melhor trazer o Dória do que manter o Ferrarese? Isso pra mim não faz sentido. Então, além das contratações, também tem o contexto delas, né, que incomoda. Eu preferi o Ferrarese. Pra mim, ele poderia ter jogado esse jogo, seria importante nesse jogo contra o Juventude, por exemplo. Joga em 2 posições. Então, não é só sobre o Dória. Nada contra ele. De novo, Dória, se você estiver assistindo. Você não compromete. São Paulo. Tá tudo bem. Mas assim, tinha o Ferrarese já, sabe? Que movimento aleatório, tem umas coisas que, tipo, não faz sentido além só do nome, sabe? E pra mim esse é um ótimo exemplo. E é curioso, né, que a gente vê aqui, tipo, eu entendo que, se você parar pra pensar, o São Paulo gastou pouco nos anos em que contratou muita gente ruim, se você parar pra pensar, né? Tanto que 2024 eu falei que eu achei um bom ano, gastou mais. Só que 2023, quem que é 2023 mesmo a lista? Que também é muito. 2023 teve uma galera também. Então, 2023 já é meio irresponsável, tipo, olha o tanto de gente, sabe? Enfim, eu acho que é justamente essa a função de um diretor, né? De um bom diretor. Você entender o contexto do clube que você tá e saber fazer essas manobras, ter uma boa equipe que te acompanha, que faz um scout seu, para você tentar errar menos. A gente não tá reclamando de errar, a gente sabe que é difícil trabalhar no São Paulo, não conseguindo pagar nada. Mas, pô, dá para errar menos, entendeu? Dá para errar menos, e não à toa a gente vê agora no meio do ano já os boatos do Wendel, tipo, o cara acabou de chegar. Nossa, o São Paulo quase que deu um Morumbi do Porto no começo do ano para trazer o Wendel, sabe? O que já mostra, não é sobre o Wendel, sabe? Não é sobre o Wendel, é sobre a bagunça, velho. Quase deu a vida para trazer o Wendel, agora já ele é descartável, tá na janela aí para ser emprestado, vendido, enfim. É um pouco de, com todo respeito, mas às vezes eu tenho a impressão que essas pessoas elas não entendem nada de futebol. Nada. Absolutamente nada, e muito menos de finanças, né? Muito menos de finanças. É que é fácil rasgar dinheiro dos outros, né? Se você não vai ser responsabilizado. Então, por exemplo, se essa multa do Roger aí, que é cerca de 2 milhões, se chegasse e falasse assim, beleza, Rui Costa, você vai ficar empregado, mas esse dinheiro vai ser descontado do seu salário, porque você causou isso aqui na nossa empresa, então você vai pagar. Você, o Rafinha, todo mundo vai pagar. Os caras pensariam 2 vezes. Agora, ficar rasgando dinheiro é fácil, porque não tem culpa nenhuma, né? Mas eu nem acho que, tipo, por exemplo, a galera que tá aqui no chat espera isso do Rui Costa. Eles não esperam que o Rui Costa ferre o dinheiro dele, não é isso.
O que a gente espera é que pelo menos ele reconheça quando ele chega lá na coletiva e fracassou. Já era bom, não precisava perder o dinheiro dele, entendeu? Seria mais Tem que pagar as digno. contas dele lá, mas pô, pelo menos reconhece, sabe? Caraca, cara, ficou defendendo, todo mundo sabe que os caras são amigos, sabe? Custa você assumir um pouco a bronca? Ainda expõe o seu presidente, expõe o seu colega, sabe? Que desnecessário, é isso que incomoda, não é tanta punição. Às vezes falta só um pouco mais de coragem de, sabe? De ser, ia falar ser homem, mas isso não pode falar mais disso, porque é meio machista, né? Mas ser, né? Hombridade. Hombridade. Isso, exato. Seria mais digno, né? Chegar e falar assim, ó, a gente tentou, pô, a gente errou pra caramba, puta, vamos tentar resolver, mas, cara, erramos, né? E, enfim. Mas aí, Beto, você vê, por exemplo, só na coisa de treinador, que, claro, não é o Rui Costa sozinho, né? A gente tá colocando a imagem dele aqui, mas é para exemplificar o período dele, porque ele é um remanescente da gestão Casares, né? Mas só nesse período, com treinadores, são mais de 18 milhões de reais em multas ou pagamentos pendentes. No caso do Dorival tem um asterisco ali, porque são direitos de imagem, premiações e luvas. Não é multa rescisória porque ele foi para a seleção, né? Então, cara, mano, 18 milhões de reais só com equívocos de mudanças de treinador é muita coisa. É muita falta de convicção no trabalho ou muito acerto de correção de jornada que não deveria acontecer num clube sério. O Palmeiras, nesse meio tempo, só teve um treinador. Então, isso que é o pior ainda, né? Que você vê os técnicos, lógico, falando de clubes mais bem administrados, digamos assim, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo rodou um pouquinho os técnicos também, mas assim, por outros motivos, né? A gente viu um Jorge Jesus saindo aí, né? Mas conquistou ainda, né? Mas enfim, não dá pra gente também ficar comparando muito com esses dois, porque as regras são diferentes. Mas é um completo absurdo você pensar que foram aí 18,4, acho que eu fiz a conta aqui enquanto vocês estavam. 18,4. A gente estava falando, e eu somei dos jogadores, nesse período aí, a gente estava falando de quase 100 milhões, somando os dois, né? Então, assim, é muita grana, são 6 anos, beleza, mas são 100 milhões em contratação, que você precisa ter um cuidado um pouco mais. Eu acho que até um ponto que a gente comentou aqui, né? Se a gente conseguisse responsabilizar realmente quem toma as decisões, que, lógico, novamente, não é só o Rui Costa que toma as decisões, mas ele, hoje, nesse momento, ele aqui é a pessoa que está à frente. Então, ele tem que ter a hombridade de assumir se é ele o 01, se é ele o que está à frente ali, vai cair sobre ele. Então, ele precisava ter assumido. Acho que ia ficar um pouquinho menos feio. A torcida talvez ia... Não é que não dá para falar que ia perdoar um pouquinho mais, porque acho que não para a galera que não tem perdão, não. Mas acho que para ele mesmo. Isso. Mas foi o que eu falei. Quando a gente fala de ser homem, não falando no sentido do sexo, mas falando no sentido de maturidade mesmo, o que eu falei, de hombridade, de você honrar aquilo que você fala. E aí você pega o que ele falou na apresentação do Roger, não foi há 2 anos atrás. Entendeu? Então não foi difícil resgatar. E eu tenho um corte até que o Arquibancada postou do Thiago Leifert reagindo às falas dele, assim, é absurdo. Ele faz essa comparação do que ele falou há 2 meses atrás para agora, você fala, meu, tá doido. Aí só mostra que e fica difícil para o torcedor confiar em quem está no comando do futebol, do clube, e do clube também em si, né? Então, e aí que tá, né? A gente vê esse filme se repetindo todo ano. Todo ano, a gente falou de 21 aqui, se a gente tivesse mais tempo e fosse parar para lembrar, a gente começa a resgatar alguns episódios que a gente vai falar, pô, é igualzinho hoje. É tudo igual. Tem um filme, né? A gente não chegou ainda na hora das dicas, mas tem um filme chamado Feitiço do Tempo. E lá tem um lance que era o Dia da Marmota, o dia que se repetia todas as vezes. O cara acordava, era o mesmo dia, igualzinho, tudo igual. Todo dia era igual. O São Paulo é isso. Todos os dias, desde 2008, é tudo igual. Sempre. Às vezes tem um título, mas é um acaso. Então, às vezes, algum trabalho que deu certo, alinhamento dos planetas. Às vezes você foi bonzinho, hein, Senna? Outras, sim. Quando alinha os planetas lá, passa um cometa, né? Mas é fogo. Quando a gente... sei lá, a gente estava acostumado, né, a ver o São Paulo ganhar, né, a gente fica muito chateado com isso, né,